Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. E é lógico que vamos falar aqui sobre treinador do Corinthians. Vou trazer informações para vocês sobre Tite, vou trazer informações para vocês sobre Dorival, o que eu apurei neste dia de hoje, o que chegou para mim de informação. Vou trazer para vocês tudo atualizado. Peço humildemente para você já deixar o seu like, tá, fiel? Não se esqueça, importante para o crescimento do canal, tá? E se inscreva também para fazer parte aí desta família aqui do canal do Corintianeiro. Fiel, não se esqueçam, tá? Estamos aí por 100 e poucos inscritos para chegar à marca de 40 mil inscritos, um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças à colaboração de vocês. E quando chegar a 50 mil inscritos, vou sortear mais 2 camisetas do Corinthians. Lembrando que quando cheguei a 30 eu sorteei 2, vou sortear mais 2 agora aí, quando chegar a 50. Combinado, fiel? Então você já deixou o seu like, já se inscreveu? Então bora lá, vamos falar de Corinthians, tá? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui, obviamente que vocês viram que em todos os canais estão dando aí que o Corinthians está muito perto de anunciar o Tite como seu novo treinador. O Globo Esporte também deu essa informação. E o que eu tenho para trazer para vocês aqui de informação, esse vídeo está saindo até um pouquinho tarde no dia de hoje, porque eu esperei até o último momento para poder trazer algo novo para vocês aqui. E a informação que chegou para mim, ela segue a seguinte, tá? Fiel, a informação que eu perguntei foi a seguinte, olha, a primeira informação que chegou para mim foi essa daqui, ó. Corintianeiro, o Corinthians fez uma proposta para o Dorival Júnior, tá? Na quinta-feira, de 2,5 milhões de reais e um contrato de 2 anos. O Dorival Júnior, ele se motivou, ele gostou, incentivou e na sexta-feira ele deu uma resposta positiva para o Corinthians, sinalizando o sim, que aceita a proposta do Corinthians, tá? Por isso que eu disse para vocês que o Corinthians poderia anunciar o Dorival Júnior hoje e por isso que eu cravei o Dorival Júnior no Corinthians, tá? Cravei aí, tô cravando o Dorival desde quinta-feira, quando chegou essa informação que ele gostou dos valores, tá? Na sexta-feira eu intensifiquei que o Dorival seria o treinador do Corinthians. E o que chega de informação para mim hoje, o que chegou, falei, cara, apura esse negócio do Tite para mim. Por favor, mesmo que eu tenha que atrasar o vídeo aqui, apura para mim, vê para mim, descobre o que tá acontecendo, porque tá todo mundo dando Tite e eu quero aí chegar no meu canal e trazer uma informação concreta. Corintianeiro, eu apurei as informações sobre o Tite e eu não estou sabendo nada referente ao Tite no Corinthians. Ponto. Fiel, eu sou um cara muito honesto e muito transparente com vocês. Se essa pessoa que me deu a informação, porque eu confio muito nela, que me deu a informação do Dorival no Corinthians, se ela me trazer amanhã ou a qualquer minuto do dia de hoje que o Corinthians está muito pertinho de fechar com o Tite, eu vou trazer para vocês aqui e vou pedir desculpa. Eu já falei para vocês essa informação. Só que a informação que chegou para mim não foi essa. Ele me disse que apurou e não está sabendo referente ao Tite no Corinthians. Porém, isso é informação que chegou para mim. Agora eu vou dar a minha opinião referente a todo este assunto. Primeiramente, tá? Se o Tite for pro Corinthians, eu acho que o Corinthians acertou de mão cheia. Porque eu acredito que o Tite é melhor treinador que o Dorival. Sei que existe um ressentimento com vocês. Desculpa, Fel. Sei que existe um ressentimento em que o Tite negou o Corinthians, né? Ele falou não pro Corinthians 3 vezes e essa seria a 4ª vez se ele falasse não novamente. E o Corinthians proporcionou tudo que ele tem de bom na carreira dele hoje, foi o Corinthians que proporcionou. Eu acredito que o Tite é melhor treinador que o Dorival. Não só porque o trabalho do Tite foi melhor na seleção do que o Dorival, não. Porque o Tite conhece o Corinthians. Um treinador novo teria que chegar, conhecer o Corinthians, torcida, como funciona o sistema no Corinthians. O Tite já conhece o Corinthians e o Tite ganhou tudo que tinha direito no Corinthians, tá? Tudo que tinha direito. Paulistão, Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes, ganhou tudo que tinha direito. Recopa, ganhou tudo e mais um pouco, tá? Foi um treinador muito vencedor no clube do Corinthians e por isso ele se intensificou e por isso hoje ele é conhecido como o maior treinador do Corinthians até hoje. Tá ficando aí o Luxemburgo em segundo lugar.
e o Tite em primeiro lugar como o maior treinador do Corinthians, com títulos mais importantes e bastante títulos. É opinião minha, prefiro o Tite do que o Dorival. Só que a minha informação que eu tenho é que ainda é o Dorival Júnior, tá, fiel? Não é o Tite, é informação minha. Tá todo mundo falando Globo Esporte, só que tem muita Maria vai com as outras. Uma informação pipoca ali, aí todo mundo começa a dar. Eu não vou entrar nessa onda, porque não chegou informação nova para mim. Se chegar, eu vou trazer aqui muitos comentários, corintianeiro. Agora vai lá e fala que você errou, parece que as pessoas torcem, né? Vai lá e fala que você errou e fala que agora é o Tite que vai ser o treinador do Corinthians. Eu vou falar a partir do momento que o Tite fechar com o Corinthians. Eu vou falar a partir que a informação chegar para mim e falar assim, olha, o Tite é o novo técnico do Corinthians, tá? Aí eu vou falar. Eu estava doido para vir aqui, porque eu gosto do Tite pra caramba, eu sou até suspeito em falar. Estava doido em vir aqui e falar assim, ô, fiel, o Corinthians pode anunciar o Tite a qualquer momento, tá? A qualquer momento do dia de hoje, a qualquer momento do dia de amanhã, o Corinthians pode anunciar o Tite como seu novo treinador. Só que não é essa a informação que eu tenho. E eu não vou aqui, igual, por exemplo, né, eu assisti um canal hoje que estava falando relacionado ao Corinthians, que diz, olha, o Corinthians está muito próximo de fechar com o Tite. Só que se não fechar com o Tite, ainda pode fechar com o Dorival. E não podemos esquecer que o Luiz Castro ainda também é opção. Isso não é informação, fiel, isso não é trabalho. Então eu não vou chegar aqui e falar assim, olha, fiel, o Corinthians está muito perto de fechar com o Tite, mas o Dorival ainda é opção. O Luiz Castro ainda também está na pauta do Corinthians. E quem sabe se não der certo nenhum desses treinadores, o Corinthians não pode buscar um na Europa, a opção que o Memphis deu do Seedorf. Ou o Corinthians tentar o Klopp, ou o Corinthians tentar o Jorge Jesus, ou o Corinthians tentar outro treinador do Brasil. Eu não vou aqui dar 5, 6 opções para vocês, porque a minha informação, ela permanece. Não que eu sou arrogante, não que eu sou orgulhoso, não que eu sei mais que todo mundo, muito pelo contrário, eu sei muito pouco comparado a muitos canais grandes que tem por aí. Só que a informação dessa pessoa que chegou para mim foi a informação que eu tive o prazer de cravar vários e vários jogadores nesse canal. Não foi um, não foi dois, não foi três, não foi quatro, não foi cinco, foi muitos jogadores que eu cravei neste canal aqui desde quando eu abri esse canal, que veio a informação dessa mesma pessoa que me trouxe que o Dorival era treinador do Corinthians. Agora pode errar, pode acontecer que realmente o Tite feche com o Corinthians e eu vou torcer para isso porque eu gosto muito do Tite. Se fechar, eu vou vir aqui, ou se essa mesma pessoa que me trouxe a informação do Dorival, eu vou vir aqui e falar, fiel, o Corinthians está muito próximo de fechar com o Tite, tá? Muito próximo mesmo. Eu gosto muito do Tite. Agora, o que é de informação? Estamos fechados, é isso. Agora, o que é de opinião minha, não é informação, eu acho muito estranho, realmente, o porquê que o Corinthians ainda não anunciou o Dorival Júnior. Aí já é opinião. Não estou falando mais com as palavras que vieram até mim, que eu trouxe para vocês nos vídeos anteriores. Estou falando palavras minhas, tá? Minha opinião. Eu acredito, eu acho muito estranho o Corinthians não ter anunciado o Dorival Júnior, já que as negociações andaram muito e muito bem. O Dorival Júnior aceitou e aceitou mesmo, tá, fiel? Não sei se algo mudou pro Dorival não querer o Corinthians. Muitas pessoas falando que o Dorival pediu além do que ele merece financeiramente, o Corinthians recuou, só que aí é tudo opinião. E chegou informações também que quando começa a vir informações com mentiras em cima, para ilustrar um cenário que talvez não exista, aí, porque pessoas hoje, fiel, nesse mundo principalmente, as pessoas visam muito cliques e likes. Então, olha, o Dorival tá estranho. Tem pessoas que jogam na percepção. Olha, o Dorival tá estranho. Vou dar um Tite aqui, que aí eu consigo aí agariar muitos cliques e likes. Porque se eu vim aqui falar do Dorival de novo para vocês, não vai ter a mesma repercussão como da primeira vez. Diferente se eu vim aqui e colocasse o Tite gigante na capa, eu ia atrair a atenção de vocês, mas eu não trabalho assim, tá, fiel? Eu não trabalho. A minha opinião é que realmente está estranho. A minha opinião é que o Tite seria a melhor opção para o Corinthians, só que eu não vou trabalhar com 5, 6 opções, porque eu não tenho informação dessas 5, 6 opções que outras pessoas têm. De repente elas têm. Olha, o Corinthians fez proposta para 3 treinadores, o Corinthians está esperando aí avaliar qual é o melhor. Eu não tenho essa informação, eu não possuo ela. A informação única que chegou para mim é referente ao Dorival Júnior e eu vou esperar até que o anúncio seja feito, tá? Lembrando que para mim o Tite seria o melhor treinador. Mas quando começa a vir
informações conjuntas para elaborar um cenário, porque a informação que chegou, essa informação eu apurei, tá? A informação que chegou que houve uma reunião entre Tite, um membro da diretoria do Corinthians, e 3 membros da torcida organizada, Gaviões da Fiel, dando o aval para trazer o Tite, que a Gaviões estava com o Tite. Eu não sei se a Gaviões hoje está com o Tite ou não, se está com o Dorival, com o que quer que esteja, tá? Eu sei que eles estão com o Corinthians sempre. Mas não houve essa reunião. Essa informação, ela foi produzida como fake news. Não houve uma reunião entre Gaviões da Fiel e também aí o treinador Tite e 2 membros da diretoria do Corinthians. Não houve essa reunião. Então por que estão forjando informações falsas para aí junto com o Tite no Corinthians, tá? Quando a informação é verdadeira, ela é concreta. Ela não precisa vir com, vamos dizer assim, detalhes falsos para tentar aí deixar mais forte a informação. Quem trabalha com informação sabe disso. As pessoas criam detalhes, pequenos detalhes, que deixam a informação, vamos dizer assim, mais quente, ela não fica rasa, ela não fica uma informação pífia. Olha, o Corinthians avançou com o Tite, mas e aí, o porquê? Olha, mas teve uma reunião com membros da organizada, olha, teve 2 membros da diretoria do Corinthians, aí você começa, vamos dizer assim, você começa a dar, vamos dizer assim, enxutar a informação, você começa a dar corpo para ela. E não é o caso, porque essa informação ela veio com uma fake news, porque a Gaviões da Fiel não teve participação nenhuma, repito, não teve participação nenhuma com o treinador Tite, tá? Se teve com outra organizada sem ser a Gaviões da Fiel, eu não sei. Estou falando que chegou até mim, corintianeiro, eu apurei referente à reunião com organizadas da Gaviões da Fiel e isso não aconteceu, tá? Mas eu, corintianeiro, eu acho estranho porque o Corinthians não anunciou o Dorival, mas a informação minha permanece a mesma. Permanece a mesma até aí que se prove ao contrário e o Tite pode ser o novo treinador do Corinthians. Aí já é opinião, tá, Fiel? Acredito que o Tite pode ser sim uma peça fundamental nessa, vamos dizer assim, né? Nesse novo Corinthians 2.0 como treinador de ponta, porque o Ramon Dias não é um treinador de ponta, pode ter sido um certo momento na Argentina, mas hoje no Corinthians, ele, na minha opinião, no Brasil, ele não se enquadra como um treinador de ponta, que seria o Dorival, que seria o Tite, que seria um Luiz Castro. Esses sim são treinadores mais gabaritados, um treinador de status. E o Tite, se chegar no Corinthians, já chega com um status tipo assim, eu sou foda, irmão. Eu passei por aqui, eu ganhei tudo. Eu fiquei na seleção por tanto tempo. Isso conta, tá, Fiel? O jogador vê um treinador de nome no vestiário é diferente de você chegar lá e desculpa, tá? Com todo respeito, tá? É só uma questão de exemplo. E ver o Orlando Ribeiro. O respeito é diferente. As opiniões é diferente. O jogador não fazer corpo mole com um treinador desse, ele vai se arrepender porque ele não vai jogar. Porque o cara tem peito, o cara tem nome para chegar e barrar um jogador, o cara tem peito, o cara tem nome para deixar um jogador na reserva sem gerar grandes polêmicas de um treinador que não tem muito nome, tá? Então, se o Tite vir, eu vou adorar, porque eu acredito que o Tite ele é um bom treinador, um cara que identifica com o clube, um cara aí muito promissor, um cara bastante inteligente, um cara que sabe armar um time bem defensivamente. Isso a gente não pode negar, tá? Detalhe, Fiel, eu acho o Tite, por ter falado 3 vezes não pro Corinthians, eu acho o Tite, vamos dizer assim, o cara mais egoísta, mais, vamos dizer assim, sentimento nenhum pelo Corinthians por ter negado o Corinthians por 3 vezes, tá? É a minha opinião, por tudo que o Corinthians proporcionou na vida dele. Só que eu não acredito que isso seja motivo dele não treinar o Corinthians. Eu já dei exemplo que as propostas na época de renovação e transparência eram propostas que você não tem como você, bancar um clube que não tinha projeto de contratações, um clube que direitos de imagem atrasados, salários atrasados, então o treinador ele não é motivado a estar lá. Fora que o Tite tinha amizade com o Castro, tinha amizade com o Fagner, tinha muita amizade com o Fábio Santos, com muita galera lá do Corinthians, e é lógico que trocam informações, ou como tá aí, Tite,
ser sincero pra você, cara, faz 2 meses que a gente não recebe salário. Direito de imagem, a gente tá 5 meses sem receber. Então isso desmotiva. Então, de repente, foi um dos motivos pro treinador não ter aceitado o Corinthians na época. Ele é profissional. Ele aceitou uma proposta do Flamengo para ganhar 3, 4 ou 5 vezes mais do que o Corinthians ofereceu para ele, tá, fiel? Então, ele é um profissional da bola, é diferente de nós, torcedores, que iria pro Corinthians de olho fechado, porque nós amamos o Corinthians, tá? Mas, de repente, se nós fôssemos treinador profissionais, que vivíamos disso, que tentávamos procurar as melhores opções de proposta para as nossas carreiras, de repente, a gente poderia até ter optado em outra opção, tá? Eu não sei. Tô falando que eu, como torcedor, apaixonado por esse clube, que é o Corinthians, que está na minha vida desde sempre, eu iria com olhos fechados. Mas no mundo profissional, as coisas acontecem de um jeito diferente, que a gente não consegue compreender. Então, eu não culpo o Tite por isso. Eu acho ele ingrato por ter recusado o Corinthians. Mas eu não acho motivo para ser barrado a nunca mais ser treinador do Corinthians, tá, fiel? Então, o que eu tenho para passar para vocês de informação é isso, tá? A informação, a minha, continua a mesma referente ao Dorival e referente ao Tite, aí já é opinião, não é informação. Eu acho realmente estranho porque que o Dorival ainda não foi anunciado, tá, fiel? E o Tite, se vier ser treinador do Corinthians, vai ser muito bom para o Corinthians, tá, fiel? Porque o Tite, ele é um ótimo treinador. E tem a questão da seleção, que muitas pessoas ficam com o pé atrás. Ah, mas no Flamengo ele não deu certo, mas na seleção ele não deu certo. Fiel, seleção brasileira, por isso que eu disse que também o Dorival seria um ótimo treinador. O treinador tem que estar todo dia com o jogador, cara a cara, construindo um trabalho e vendo o seu time evoluindo e o que não está evoluindo dia a dia. Seleção brasileira, você treina lá uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 30 dias, muda muito convocações, então realmente é bem diferente um trabalho de uma seleção para trabalhar em um clube de futebol, tá? Pelo menos é minha opinião, é o que eu penso, quero saber a opinião de vocês e hoje à tarde eu trago um vídeo para vocês de qualquer jeito, de qualquer forma, tá? Sendo informação sobre o Tite, ou sendo informação sobre o Dorival, ou qualquer outro treinador, eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvida e vocês podem ficar tranquilos, tá, fiel? Que se o Corinthians fechar com o Tite, ou chegar a informação dessa mesma pessoa do Tite, eu venho aqui e me desculpo com vocês por ter cravado o Dorival Júnior no Corinthians. Mas eu não vou mudar minha forma de trabalhar, são pessoas com quem eu confio e vou tentar descobrir o porquê que isso até o presente momento não aconteceu. Combinado, fiel? Estamos combinados? Então, meu muito obrigado por tudo. Até daqui a pouco com um novo vídeo com informações novas para vocês e vai Corinthians!